Paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Você é muito amado do Senhor, amém, irmãos? O culto está sendo uma bênção, muita presença de Deus. E eu gostaria de dar alguns recados antes de nós começarmos a nossa ministração, que vai ser muito poderosa hoje, amém? Pode projetar, só não projeta do retiro, os demais pode projetar. Então nós vamos ter o nosso chá de mulheres, diga amém, irmãs, aleluia. No dia 10 de maio, às 14 horas, vai ser uma tarde poderosa, onde você vai receber da palavra, oração, um workshop poderoso e muita comunhão e muita presença de Deus, amém? Então você quer fazer a sua inscrição, procure a pastora, procure as irmãs, você vai ser colocada num grupo, o valor é R$15 para você participar, porque vai ter muitas surpresas aqui, amém? Quem vai participar? Deixa eu ver, as irmãs. Não levanta a mão não, homem, por favor. Aleluia. Pode passar. Encontro com Deus, diga amém também. Dia 16 a 18 de maio, nós vamos ter o nosso grande encontro com Deus. Amém. Esse encontro, aleluia. Esse encontro, ele é para jovens e adultos. De criança a gente já teve, vai ter o próximo ainda esse ano. Esse é para jovens e adultos, casais, etc. A partir de 12 anos, pode participar aqueles que vão batizar, tá? Os juvenis que já estão encaminhando para batizar. Então, 12 anos, já foi no encontro de criança, já vai batizar, então ele pode participar do encontro. Ok? O valor é R$60, já vai estar incluso toda a alimentação, vai ser aqui no prédio. Então você vai poder dormir em casa todos os dias durante o evento. Não precisa ter aquela preocupação de dormir numa chácara, porque tem muita gente que às vezes não gosta. Mas é bênção também. Nós vamos fazer de novo ainda numa chácara. Mas por enquanto nós vamos fazer no prédio, aqui mesmo. Começa na sexta, dia 16 à noite, e vai até o domingo na parte da tarde. Amém? Então são 60 vagas, faça a sua inscrição se você quer participar. Procure um líder de célula. Levanta a mão, líderes de células. Aleluia. Ou a mim também você pode. Se você não frequenta nenhuma célula ainda, você pode fazer inscrição comigo. E se quiser ir, pode ir para a minha célula também participar. Vai ser uma grande bênção. Amém. Próximo. Jantar de casais. Aleluia. Não, fala amém também. Dia 7 de junho, às 19h30. Nós vamos ter o nosso grande jantar para casais. Algumas pessoas às vezes perguntam, pastor, pessoas que estão amasiadas, amigadas, moram juntos, mas não é casado, pode participar? Pode. Amém? Então o valor é R$160 o casal, já incluso tudo que vai ter, quase tudo que vai ter lá, né? E vai ser no Hotel SESI, aqui de Aruanã. Nós vamos ter a participação dos nossos pastores, pastor Valdemar e pastora Regilene, da videira de Trindade. Amém, irmãos? Você que quer participar, você vai procurar o Carlos Antônio e Emília. Levanta a mão aí, casal abençoado. Você vai fazer a inscrição com esse casal aqui. Você também vai ser colocado num grupo do jantar, para você receber os recados que as novidades, as atualizações que vão ter lá. Amém? Você pode parcelar o valor no cartão, do jeito que você conseguir. Se você não tiver cartão, quiser começar a pagar, procure o líder, procure pessoas que vão te instruir. Presta atenção, atualização aqui que ele acabou de me passar. Nós temos apenas 30 vagas para esse jantar. Só que 10 já foi preenchida, só tem mais 20. Então, se você quer participar, pastor, não tem como eu pagar agora esse valor. Procure, se você está numa célula, procure seu líder, nos procure para a gente organizar, pelo menos segurar a sua vaga. Amém? Quantos vão participar? Deixa eu ver aqui. Oh, aleluia. Vai ser uma grande bênção. Vai ter, olha, deixa eu falar um negócio para você. Eu não posso te dar spoilers. Mas somente quem estiver lá vai ter muitos sorteios abençoados. Você não deveria perder. Você vai ser muito abençoado. Não falte. Você que é casado ou ajuntado, não fique de fora. Depois você vai ficar sabendo o que vai acontecer lá. Você vai arrepender de não ter ido. Não vou dar spoiler, mas acredite. Vai ser muito bom. Vai ter sorteio de brindes lá.
E tem uns brindes aí que você não deveria ficar de fora. Você tem que participar para talvez você ganhar. Amém? Amém? Então é esses os recados. Põe aí o do retiro. Vamos falar também do retiro, a atualização dele. Nosso retiro de casais em Caldas Novas. Fala amém também. Tem 6 vagas apenas. Ok? Então se você quer participar, nos procure. Só tem 6 vagas. Então vai acontecer no dia 31 de outubro a 2 de novembro, lá em Caldas Novas. Esse valor de R$ 1.200 é incluso a hospedagem e alimentação. Amém? Então é isso. As crianças já podem ir para o Domingo Kids, já podem acompanhar. Podem ir as crianças para o Domingo Kids. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre guerra espiritual. O tema da palavra é Deus quer te levar para o próximo nível. Você crê nisso? Deus sempre quer levar você para um próximo nível. Deus é um Deus dinâmico, Ele não vai deixar você parado. Então vai ter momentos da sua vida que você vai ter conquistas, muitos momentos. Só que você não pode se contentar com aquilo e ficar parado. Deus ele vai te levar para outro nível. Então você alcança um objetivo hoje, glória a Deus, comemore, festeje, chame os convidados, dê uma festa, alegre-se. Mas depois Deus vai levar você para o próximo nível. Ele não vai deixar você naquele lugar. Deus sempre tem algo a mais para você. Amém? Só que, ligado a isso, a crescimento, vai estar envolvido também o quê? Resistências. A tal da resistência espiritual. Vai ter ataques, vai ter levantes do inimigo, vai ter guerras espirituais, vai ter todo tipo de coisa. Por quê? Porque nós já sabemos que o inimigo sempre vai trabalhar para resistir você de não avançar. Amém? Então, quando Deus está prestes a te levar para um próximo nível, o que seria esse próximo nível? É algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Seja na sua carreira, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida financeira, no seu casamento, no seu ministério. Deus sempre quer levar você para outro nível. Amém? Mas, como eu disse, ligado a isso vai ter o que? Levantes, resistência. Eu tenho falado já há alguns domingos, e hoje eu quero falar mais especificamente sobre isso, que se as coisas parece que estão piorando na sua vida ultimamente, parece que piorou. É porque está prestes Deus fazer algo na sua vida. E o que é esse algo? Ele quer te levar para um próximo nível. Amém? Então, se as coisas estão piorando, é porque Deus já está agindo. E o inimigo ele está se levantando para resistir na sua vida. Amém? Mas nós não podemos ficar paralisados ou intimidados com esses levantes. E uma coisa que você e eu precisamos lembrar e entender é que o inimigo... o inimigo é o diabo, né? o Satanás, o acusador. Ele vai te atacar de forma muito sutis. Não caia no erro de achar que os ataques são apenas de manifestação espiritual. A guerra é espiritual, mas os ataques podem vir de forma espiritual, mas também natural. Amém? Então, você precisa estar apercebido para você discernir as artimanhas do inimigo contra a sua vida. Porque às vezes ela vai vir das formas mais sutis e inesperadas contra você. Às vezes a gente pensa que o ataque do diabo é uma manifestação espiritual, uma possessão demoníaca, uma enfermidade, é também. Mas às vezes é uma crise financeira, né? É um computador que para de funcionar no meio do culto, é um celular que estraga, né? É uma pessoa que fecha você para tentar tirar a sua paz. São coisas simples. Também nós não podemos ser místicos, por outro lado,
de achar que tudo é o diabo também. Tem coisas que são consequências das nossas escolhas. Mas muitas dessas escolhas também podem ter influência espiritual. Então não seja místico a achar que tudo é o diabo. Mas também não seja ignorante ou cego ao ponto de achar que nada é o diabo. Ele ataca sim. E ele vai trabalhar de todas as formas para resistir você de alcançar o nível, o próximo estágio ou patamar que Deus quer levar você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E eu quero falar sobre isso, como é que funciona a guerra espiritual. Lá em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. 1 Samuel 27, 1. Disse, porém, Davi, consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Então aqui Davi, ele estava fugindo de Saul. Mas vamos contextualizar a história aqui. Davi, ele foi um escolhido do Senhor, assim como você. Diga amém. Diga, eu sou. Todo mundo, eu sou. Escolhido do Senhor. Amém. Então Davi, ele foi alguém escolhido. Deus enviou o profeta Samuel lá na casa dele, enquanto ele ainda era um jovem, pastoreando um pouco o rebanho de ovelhas. Deus mandou o profeta ungir Davi como o próximo rei da nação, porque Deus viu nele um coração reto, alguém segundo o seu coração. E Davi foi ungido. Saul ainda era o rei da nação, e quando Saul ficou sabendo, né, Davi foi lá, derrotou Golias, toda aquela história, e depois que Saul viu, né, que as pessoas elas estavam dando mais, exaltando mais Davi, os feitos de Davi, do que os seus próprios, ele começou a ficar enciumado e começou a perseguir Davi. Saul começou a perseguir Davi. Por quê? Movido por inveja. Isso aqui é a primeira coisa que você vai enfrentar, uma das primeiras na guerra espiritual. Você será... Quantos abençoados nós temos aqui? Amém. Você que é abençoado, você será alvo de inveja, aonde você passar. Aprenda a lidar com isso. Muitas vezes não é pelo que você tem materialmente falando, mas pelo que você tem em você. A luz que brilha em você incomoda as trevas. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença. E muitas vezes, sem você querer, calado, você vai chegar calado e vai influenciar o ambiente. Já viu pessoas que caladas, elas influenciam as pessoas? Já viu pessoas assim? Por quê? Porque tem uma unção sobre a sua vida. Você é filho de Deus. A glória de Deus brilha sobre você. Amém? Olha para essa pessoa, o tanto que a glória de Deus brilha no rosto dessa pessoa. Olha para ela aí agora, não seja tímido não, olha para ela aí, olha o tanto que a unção de Deus agora brilha nessa pessoa. Você vai ser alvo de inveja. Acostume-se com isso. Você vai ser alvo de inveja. As pessoas, e muitas vezes, te digo mais, às vezes vai ser tão espiritual, que nem elas vão saber explicar o porquê que elas não gostam de você. Nem elas. Porque elas não sabem. É ataque espiritual. É o inimigo resistindo você. Às vezes você vai chegar no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, ou até mesmo dentro da igreja, não só no âmbito que não é cristão, e pessoas vão resistir você. Simplesmente por você estar ali. Você não fez nada contra nem a favor, você está ali para ajudar e simplesmente não vão gostar de você. Ou seja, por um filho de Deus escolhido, quantos escolhidos nós temos aqui? Não, para um filho de Deus escolhido, não existe essa história de agradar todo mundo. Amém? Amém? Você não vai, porque calado você vai incomodar, você vai desagradar. Não tem como, porque há uma unção sobre a sua vida, e aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Amém? Então não existe isso. Não se iluda achando que você, porque você é gente boa, você vai agradar a todo mundo. Não vai. Porque aonde você chegar, em algum momento você vai incomodar. Pastor, eu não quero incomodar, eu quero chegar quietinho no meu canto, ninguém vai me perceber, e eu quero ir embora sem ninguém falar comigo.
Se você acredita que você é escolhido de Deus, não existe isso com você. Não existe. Já aconteceu situações de eu estar... Eu sou um desses, que eu gosto de chegar caladinho nos lugares, sem ninguém me perceber. E sair caladinho, sem ninguém me ver. Mas já aconteceu ocasiões de as pessoas chegarem em mim e falar, você é crente, não é? Eu falo, sou. Por quê? Você poderia orar por mim? Eu oro, mas como é que você sabe que eu sou? Não, porque eu sei, tem uma luz brilhando em você. Elas vão ver isso em você. É porque a gente já... Todo mundo aqui é luz. Luz com luz não percebe a luz do outro, porque todo mundo aqui é luz. Mas se você colocar uma lâmpada, ligar uma lâmpada em um lugar totalmente escuro, ela vai fazer a diferença. As pessoas vão ver essa luz em você, ainda que você não veja isso. Amém? Então Davi, ele foi alvo de inveja. E mais, perseguido. Você já foi perseguido por pessoas? Vixe! Pois é. Como eu falei, não seja místico. Às vezes, pode ser que essa perseguição seja coisa errada que você fez. Você desagradou alguém, você falou que não devia. Pode acontecer. Às vezes, coisas que você fez. Mas, em outras ocasiões, você não vai ter feito nada. Só o fato de você existir. Você é um incômodo para o inferno. Então, você vai ser perseguido. Por quê? Por que o inimigo faz isso? Isso é um ataque espiritual? É. Porque se você chega em um ambiente... para você conviver, e nesse ambiente você sofre resistências, é porque esse ambiente foi Deus que colocou você. Entenda isso. Se você chega em um ambiente, qualquer grupo de pessoas, ou até mesmo no seu trabalho, ou qualquer outro lugar, e você começa a sofrer resistências nesse lugar, é um sinal de que foi Deus que colocou você lá. O inferno está começando a resistir você. E por que o inferno está resistindo? Porque tem algo que Deus quer fazer através de você naquele lugar. Então permaneça, não retroceda. Amém? Isso é guerra espiritual. Faz parte. Amém? E uma das táticas que o inimigo ele vai fazer é tentar, porque ele não consegue derrotar você, destruir você. Ele pode derrotar em uma batalha ou outra. Ele pode vencer batalhas contra você. Mas ele não pode destruir. E o fato dele não conseguir te destruir, ele vai te esgotar, te cansar. Toda luta prolongada, ela causa cansaço. Às vezes físico, mas na maioria das vezes emocional. Então é isso que ele vai fazer. Levar você a ter lutas prolongadas para esgotar você emocionalmente. Já acontece muitas vezes de pessoas serem tão perseguidas, tão atacadas, que elas se esgotam, elas cansam. Elas ficam emocionalmente, psicologicamente abaladas e esgotadas. Esse é o resultado do ataque espiritual quando você não luta contra ele. Você precisa saber, discernir quais são as lutas que você precisa lutar e aquelas que você precisa ignorar. Porque tem luta também que não vale a pena você entrar ou você gastar a sua energia. Mas tem lutas que você tem que ir para cima do ataque do inimigo e resistir. Amém? Mas você precisa ir buscar no Senhor esse discernimento. Quais são as lutas que eu preciso, permanecer e lutar? Quando eu sei, se eu estou lá no meu ambiente, onde Deus me colocou, quando eu sei se é para mim continuar lá ou eu devo sair? Porque eu não estou aguentando mais. Como é que eu faço? Vá buscar o Senhor nesse momento. Em meio à guerra, a coisa mais sensata que você pode fazer é buscar o Senhor. No meio da guerra. Amém? Diga amém. Então, esse esgotamento ele pode acontecer com qualquer pessoa, porque às vezes você vai ter que orar e labutar pelas mesmas coisas por muito tempo, e isso vai te deixar exausto. Muitas lutas que você passa, você já tem orado há anos e parece que não resolve. Jejum entrou, já veio vários jejuns e você já orou e parece que nada aconteceu. Qual é o resultado disso? Desânimo, exaustão. Essa é uma das táticas que o inimigo usa. Como ele não consegue te destruir, nem te tirar do caminho, ele te esgota. Aí você não quer se envolver com mais nada. Você fica cansado, psicologicamente e emocionalmente. Aí vem aquela história, eu preciso dar um tempo para mim. Só que eles não entendem que esse tempo, eles acham que é temporário. Mas muitas vezes é definitivo. Quando a pessoa fala, eu preciso dar um tempo dessas coisas, eu preciso parar e dar um tempo. Ela está dizendo o seguinte, eu estou desistindo de lutar, eu preciso agora fazer outra coisa. Nunca desista de lutar.
Permaneça firme. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é aqueles que dão tempo da batalha, é aqueles que esperam no meio da batalha pelo Senhor, terão as suas forças renovadas. Não é no isolamento que você tem as suas forças renovadas. Você pode ter seu momento de sozinho com Deus, às vezes, mas não é se isolando de tudo que vai renovar suas forças. É esperando no Senhor. Amém? Voltando então aqui para a história de Davi. Então ele foi perseguido. E essa perseguição durou 13 anos. Não foram dias nem meses, foram anos. Só que ele não estava fugindo de uma pessoa qualquer, ele estava fugindo de Saul, o rei da nação. A maior autoridade do país estava atrás dele. Então, onde quer que ele fosse, naquela nação, o rei iria saber. Ao ponto que ele teve que fugir e foi habitar, morar com os inimigos. Ele tinha pouco tempo atrás derrotado Golias de Gate, mas agora ele teve que fugir e ele se encontrava nessa mesma nação, nesse mesmo povo que era inimigo deles. A história está lá em 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel 21, 10. Olha o que aconteceu. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate, do mesmo lugar onde era Golias de Gate. Ou seja, Davi foi para a nação inimiga, para o povo inimigo, para fugir da morte, porque Saul estava querendo matar ele. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras considerando-as. Fechou aqui? Deixa eu voltar para cá. Considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Olha a que ponto que chegou Davi. O escolhido de Deus, o ungido do Senhor, aquele que seria um dia o homem segundo o coração de Deus, que venceria muitos exércitos, conhecido como o maior rei que Israel já teve. Em um determinado momento, por medo da morte, ele se fingiu de doido para não morrer. Ao ponto dele babar, se fingir de doido, subia nos póstigos das portas e babava. Tudo por medo de morrer. Fingiu de doido, literalmente. Esse aqui foi um dos momentos mais baixos da vida de Davi. Dos momentos mais sombrios. Foi esse aqui e o outro foi quando ele caiu em adultério com Batseba. Mas olha o que diz mais no versículo 14. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Então, ele conseguiu se livrar da morte, mas ele teve que fingir ser alguém que ele não era. Sabe o que nós podemos aprender com essa história aqui? Os ambientes que você frequenta. Quero te falar um outro princípio espiritual. Quantos querem aprender mais do Senhor? Todas as vezes, principalmente para você jovem, mas vale para todos. Todas as vezes que você tem que fingir ser alguém que você não é, só para ser aceito em um ambiente, aquele ambiente não é seu lugar. Você não pertence àquele lugar. Todas as vezes que você tem que abrir mão dos seus princípios, de quem você é, para fingir, talvez não de doido, mas fingir ser o que os outros lá são, só para ser aceito, em uma roda de pessoas, em um ambiente, aquele não é o seu lugar. O seu lugar é para você ser quem você realmente é. Amém? Quantos estão entendendo? Não finja ser quem você não é,
só para você ser aceito em um lugar. Esse lugar não pertence a você, não é o seu lugar lá. O seu verdadeiro lugar, você pode ser quem você realmente é. Amém? Na igreja você pode ser quem você realmente é. Na igreja, no ambiente da casa de Deus, você pode, de fato, viver a identidade que Cristo gerou em você. Você é filho e filho amado. Você é livre e você pode andar nessa liberdade que Deus deu para você. Mas se você tem que abrir mão de ser quem você é para agradar a outros, aquele não é o seu lugar. Lembra disso. Davi estava no lugar que não era dele. Para não morrer, ele fingiu ser quem ele não era. Fingiu de louco. Mas teve um determinado momento que ele ainda foi aceito depois por aquele povo. Só que não melhorou muito a situação dele. Foi só piorando a cada dia. O fato dele ter sido aceito não quer dizer que a vida dele ia melhorar. Porque depois que ele foi aceito naquele povo filisteu, ele começou a se tornar um mercenário, começou a guerrear em troca de dinheiro. Isso que acontece quando você começa a fugir do propósito de Deus na sua vida. Você perde o seu coração. A sua motivação passa a ser outra. Quando a sua motivação principal deixa de ser o Senhor e torna-se outra coisa, você começou a declinar no seu chamado, no propósito que Deus tem para você. Amém? Se você está no ministério e a sua motivação não é principalmente a transformação de vidas, você está com o coração errado. Você precisa voltar o seu coração para o Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa desejar financeiramente melhorar de vida, mas a sua principal motivação não é essa. A sua motivação principal é a transformação, a salvação de vidas. Amém? Se ela deixa de ser essa motivação e passa a ser o sucesso, a fama, o destaque, perdeu o coração. Você começa a se tornar um mercenário. Que o Senhor nos livre de sermos mercenários. Nós somos chamados para ser pastores de ovelhas. Amém? Mas outra coisa interessante nessa história. Davi, ele cometeu muitos erros e fez muitas escolhas erradas. Mas em nenhum momento Deus abandonou ele, nem desistiu do propósito da vida dele. Muito pelo contrário, Deus transformou os seus fracassos em vitória. Continuando aqui. Então ele fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Todos sua parentela. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Davi foi se isolar dentro de uma caverna. Só que, nesse momento, ajuntou-se a ele só joia rara, só endividado, só amargurado de espírito, só gente improvável. Já viu lugares assim? Alguém já viu? No Rio não. Porque Deus me deu essa unção. Deus só põe para andar comigo quem é improvável. Se você está andando comigo é porque você é um desses. Fala bem. No Rio não, porque você faz parte dessa lista aqui. Só amargurado de espírito, só tranqueira. Você não é tranqueira não, tá? Só improvável. E Davi se colocou como líder deles. Esses homens se tornaram os valentes de Davi depois. Matadores de gigantes. Olha para você ver a importância da liderança. Eu não falei isso de manhã, vou falar para você agora. Você é um privilegiado de ouvir. Mas está gravando também, né? Está gravando, né? Anota isso. Para você ver a importância da liderança. Um exército liderado, um exército de leões liderado por uma ovelha, sempre vai perder para um exército de ovelhas liderado por um leão. Então, o que vai determinar o resultado não é a equipe, é quem está liderando essa equipe. Todos eles eram ovelhas, mas o líder deles, Davi, era um leão.
transformaram todos eles em leões, matadores de gigantes. Então a liderança é muito importante, sim. Você pode ter a melhor equipe do mundo, se o líder não for alguém que entendeu a sua identidade, o seu chamado, não vai para frente. Ou o inverso, você pode ter uma equipe totalmente improvável. Se tiver um líder que entendeu a visão e o propósito, eles vão longe. Eu pergunto para você, qual dos dois você acha que nós somos, o primeiro ou o segundo? O segundo. Não que eu tenha glória nenhuma nisso, mas todos nós somos improváveis. Mas eu vou te dizer algo ainda mais espiritual. Todos nós somos improváveis, mas quem nos lidera é o leão da tribo de Judá. Não é homens. Se você entendeu, porque as pessoas elas ficam focadas em saber sobre os demônios, né? Os nomes do demônio, como é que eles agem. Isso é uma grande perda de tempo. Porque numa guerra, o nome do adversário não interessa. Se você sabe quem é seu general, você não vai perder a guerra. Então não importa quantos demônios tem no inferno, como que é o nome deles, nem como eles trabalham. Se você sabe quem é o seu general, você não vai perder nenhuma guerra espiritual. Amém? Não interessa o nome deles. Saiba quem é o seu general. Quem é o seu general? É Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então esses homens, mesmo nesse momento sombrio da vida de Davi, Deus deu para ele uma equipe. É nos momentos mais difíceis da sua vida que Deus ele vai mudar a sua história. É nos momentos quando você acha que acabou. Talvez Davi chegou ali naquela caverna e pensou, acabou, não tem mais nada, não tem mais jeito. Eu fui ungido rei, não estou reinando, muito pelo contrário, estou fugindo para não morrer. Agora eu estou aqui nessa caverna, acabou. A caverna é o isolamento. Mas assim como com Elias, Deus enviou. Deus com Elias foi pessoalmente, mas com Davi ele enviou a equipe dele. E eles saíram de lá e se tornaram uma equipe poderosíssima. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é um princípio que você pode aplicar na sua vida. Se você quer ter a unção de alguém, ande com eles. Nenhum deles tinha matado gigante nenhum, até o momento. A partir do momento que eles começaram a andar com Davi, que já tinha derrotado um gigante, eles começaram a ser matadores de gigantes, começaram a ser conhecidos como matadores de gigantes. Eles herdaram a unção do seu líder. Então, se você quer ter unção específica, ande perto dessas pessoas. Ande perto do seu líder, você vai herdar a unção deles, que está sobre a vida dele, vai vir sobre a sua. A unção que ele tem, vai ser compartilhada com você. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então, nesse processo aqui. Tudo isso aqui está envolvido com a guerra espiritual. Às vezes, você vai ser tão atacado que você vai se esgotar. E você vai querer se isolar em uma caverna. A caverna representa o isolamento. Você não quer mais se envolver, você não quer mais estar à frente de nada, você não quer fazer nada, você só quer ficar só. E Deus respeita isso por um momento. Ele entende você. Ele nunca vai te abandonar. Mas é nesses momentos mais sombrios que Deus ele costuma mostrar a sua graça. Amém? Uma coisa interessante a respeito da armadura espiritual lá de Efésios. Vamos lá em Efésios. Eu quero mostrar outra coisa para você que eu não tinha visto isso, depois eu fui perceber. Efésios 6:10. Aqui nós temos a armadura de Deus, né? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vai passando. Revestivos de toda a armadura de Deus para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui ele vai falar das partes da armadura, né? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça.
Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. Volta no 14. Sobre os utensílios. Então aqui ele fala da couraça, que é a parte aqui, da frente, que protege. Depois avança, fala do escudo da fé, fala dos pés, né, que é os sapatos, a preparação do evangelho da paz, é outro utensílio da armadura, fala do escudo da fé, do capacete e da espada. Você vê que em nenhum momento ele fala da proteção atrás, sempre é na frente. Já reparou isso? A proteção é sempre para a parte da frente, nunca a parte de trás. Na verdade, alguém sabe me dizer qual é o nome da parte da armadura de trás que protege? As costas? Alguém sabe me dizer? Pelo menos aqui nessa armadura de Deus, todos os utensílios são para a parte da frente e nunca para a parte de trás. Por quê? Porque numa batalha espiritual, você nunca foge dela, você sempre peita de frente. É para não fugir. Não tem proteção para as costas. Quando você vira as costas e foge, não tem proteção para você. A forma mais segura de estar no meio de uma guerra é permanecer de frente para o inimigo, no meio da batalha. Amém? Já tinha percebido isso na palavra? Não fuja. Permaneça firme e inabalável. É claro que vai ter momentos que Deus vai mandar você ficar de costas, mas é quando é para você olhar, contemplar o Senhor. É momentos para isso. Mas vai ter momentos que Ele vai mandar você ir para a batalha. Não vire as costas. Peite de frente. Não retroceda. Amém? Seja qual área for da sua vida que você possa estar enfrentando. Deus, Ele vai permitir que você passe por batalhas, mas juntamente com a batalha, Ele já providenciou a vitória. Ela já está disponível para você. Amém? Então a armadura espiritual, ela não tem proteção para as costas. Você fica vulnerável ao inimigo quando você corre. Então se você está cansado de lutar, não desista da batalha. Aprenda a descansar no Senhor no meio da batalha. Haverá escape para você. Haverá livramento para você. Só que esse escape não é você que gera. Não é você fugir da pressão. Isso não é escape que Deus tem para você. É o seu escape. Não haverá vitória. Mas se você permanecer firme confiando no Senhor, Ele mesmo vai providenciar o escape para você, para trazer o alívio e o descanso sobre a sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Mas tem mais. Quantos querem aprender mais do Senhor? Volta lá para Davi. Volta lá em 1 Samuel 22:1, né? Nós estamos na caverna de Adulão. Então Davi, ele fugiu para não ser morto por Saul. Então ele teve decisões erradas na sua vida. No meio da guerra espiritual, você pode também ter decisões erradas. Só que na vida de Davi teve consequências ruins. Ele chegou um momento que ele perdeu a família toda por causa dessas decisões erradas. Então tome muito cuidado. O que nós podemos aprender nessa questão? Não tome decisões de cabeça quente. Espera no Senhor. No meio da guerra, no meio da pressão, não tome decisões precipitadas. Não é porque você está com raiva que você vai chegar lá, você está passando pressão no seu trabalho, por exemplo. Você não vai chegar lá com a cabeça quente e falar, eu vou sair, pronto, acabou. Espera. Não termina relacionamentos, não desista do seu casamento no meio da pressão. Porque uma hora vai passar. E depois você pode se arrepender depois da decisão que você tomou. Aprenda a esperar no Senhor. E no meio do desânimo, você precisa aprender a se reanimar no Senhor. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Abre para mim lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1.
Então não tome decisões precipitadas. Não procure os caminhos mais fáceis. Procure os caminhos de Deus, que nem sempre serão fáceis. O caminho fácil é desistir. O caminho fácil é procurar atalhos na nossa jornada. Mas Deus sempre tem um caminho de justiça, de paz e de alegria. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele é queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Isso aqui foi nessas jornadas de Davi, como mercenário, entrando em batalhas atrás de batalhas em troca de recompensa. E em um determinado momento, Davi saiu com todo o seu exército e deixou a casa, a família e de todos os seus soldados vulneráveis. O que os inimigos fizeram? Vieram e saquearam tudo. Levaram todo sequestrado, roubaram tudo. Quando eles chegaram, não tinha mais nada. Por isso que eu falei, a decisão de Davi levou ele a perder a família. Ainda que por um determinado tempo. As suas decisões precipitadas sempre vão causar prejuízo para você. A tensão foi tão grande que eles choraram até não ter mais forças. E depois, vai para o versículo 5, os soldados queriam matar Davi. Porque de fato a culpa era dele. Se Davi não tivesse levado eles, não teria acontecido isso. A culpa era dele. Só que o interessante aqui, olha o que diz no versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. O que Davi fez? Se reanimou no Senhor. Não foi o Senhor que animou ele. Ele se reanimou no Senhor. Porque o Senhor já está disponível para renovar você. Eu quero falar para você 3 coisas que você pode fazer para se reanimar. Quantas? Eu pedi para o pessoal da manhã anotar. Se você quiser, anota também. 3 coisas básicas, mas muito poderosas, que você precisa fazer para você se reanimar no Senhor, se você se encontra desanimado e cansado. Primeira delas, louvor. Louve o Senhor. Coloque louvor. Não, quando você louva, você adora o Senhor, cadeias são quebradas. Paulo estava preso, Silas, se eu não me engano. E eles, algemados ali, começaram a louvar o Senhor e as cadeias se abriram. Quando você está desanimado, comece a louvar o Senhor. Cadeias serão quebradas na sua vida. Todo desânimo, todo cansaço vai cessar. Amém? Amém. Louve ao Senhor. Coloca louvor lá na sua casa, comece a cantar, comece a louvar a Deus. Não tem desânimo que permaneça. Às vezes o desânimo não vai embora imediatamente. Mas continue perseverando, que Deus vai trazer o renovo sobre a sua vida. Amém? Segunda coisa, confesse a palavra. Confissão da palavra. Você se apropria das verdades da palavra de Deus e você começa a declarar, mas é em voz alta, não é em pensamento. Confesse a palavra. Se você se encontra desanimado, confesse a palavra. Eu sei que algumas pessoas, quando a gente fala isso, ela pode perguntar, pastor, e quem não tem força? Você tem força sim. Você tem força para levantar e trabalhar e fazer qualquer outra coisa, você tem força de levantar, abrir a playlist do seu celular e colocar um louvor. Você tem força para isso sim. Dá o play, deixa Deus fazer o resto. Começa a cantar, começa a louvar. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Amém? Mude o seu ambiente de murmuração e transforme em um ambiente de louvor e adoração. A segunda coisa é confessar a palavra. Pegue versículos da Bíblia e comece a declarar. Nós vamos fazer isso no final hoje. Confessar a palavra, trazer para a sua vida aquilo que é verdade. Amém?
Se você está desanimado, espera no Senhor. Ele vai renovar as suas forças. Amém? Terceiro. Qual que é o primeiro? Segundo. Terceiro. Ore em línguas. Pastor, quem não ora em línguas ainda, busque. Peça para o Senhor trazer esse dom sobre a sua vida. Ore em línguas. Quando você ora, você se enche, você ora de fato. O Espírito Santo, através da sua boca, vai orar coisas que você nem sabe que você precisa. Ore, ore. Então é só essas 3 coisas que você precisa fazer. Se você se encontra desanimado na sua fé hoje, por causa de guerra espiritual, por causa de qualquer outro tipo de ataque, você sente que está desanimado, você esfriou sua fé, você não tem mais aquele fervor, aquela alegria, porque ele vai trabalhar para fazer isso, para roubar a sua paixão. Faça essas 3 coisas. Não precisa ser as 3 de uma vez. Faz um dia um, faz o dia outro, ou faz de manhã um, de tarde outro, à noite outro, todos os dias. Vai mudar. Eu garanto para você, porque quando Deus é invocado, Ele vai responder. Pastor, mas e a oração? Isso são tipos de oração. Oração de confissão, a oração de louvor, adoração, e a oração inspirada, que é através do Espírito Santo. Se você não ora em línguas ainda, ore na sua língua mesmo. Comece a orar contra os ataques, declarando que já caiu por terra. Fortaleça-se no Senhor. Amém? Porque se você não se fortalecer, se você não se reanimar, você não vai conseguir receber a direção de Deus. Davi se reanimou em Deus. Ele não permitiu que a acusação derrubasse ele, porque realmente foi culpa dele, aquela situação. Porém, ele não ficou se martirizando. É porque eu não sou um bom líder, é porque tudo que eu faço eu não presto, é porque ninguém me ama. Ele não ficou se martirizando, ele não aceitou as palavras de condenação, ele simplesmente se reanimou no Senhor. Você precisa fazer isso. Na hora da pressão, não permita palavra de condenação contra a sua vida, ainda que possa ser verdade, ainda que possa ser culpa sua. Você errou, amém, mas Deus pode mudar essa situação. Realmente eu falhei, eu tenho fracassado, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Há graça disponível para os meus erros. Deus não passa a mão na cabeça, o que estiver errado Ele vai corrigir na sua vida, mas no meio do erro, se você clamar por Ele, Ele vai mudar a sua história. Não fique ali se martirizando. É porque eu fiz. É por causa disso. Não sei o que. Pare, não reclame. Se reanime no Senhor. Amém? E quais são as 3 coisas que você tem que fazer para se reanimar? Qual que é a primeira? A segunda. Terceira. Faça isso. Você vai ser renovado. Amém? Continuando, versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Por que estola sacerdotal? Eu estou com tempo, então agora vamos meditar mais na palavra. Por que estola sacerdotal? Não podia ser outra coisa, uma outra roupa? A estola era a roupa que o sacerdote usava, representava a autoridade espiritual do sacerdote. Por que Davi pediu a estola sacerdotal, sendo que ele não era sacerdote? Ele era rei. Era apenas um rei, não era sacerdote, mas ele pediu a estola sacerdotal. A estola representa a autoridade espiritual. Representa o quê? A autoridade, todo mundo, a autoridade espiritual. Quando Davi se reanimou no Senhor, ele se apropriou da autoridade espiritual na vida dele. Diz mais, próximo. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, ele consultou ao Senhor, ele foi falar com Deus. No meio do desânimo, reanime-se no Senhor e vai falar com Ele.
vai falar com ele, vai buscar as respostas. Ele consultou o Senhor dizendo, perseguirei eu ao bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi consultou o Senhor e o extraordinário aconteceu. Deus respondeu ele. Mas aqui tem uma sequência muito importante que você precisa entender. Deus só deu a direção depois que ele se reanimou no Senhor. Enquanto você estiver abatido, enquanto você estiver debaixo de acusação, de medo, de angústia, não tem direção. Por isso que muitas pessoas no meio da luta, eles tentam buscar uma resposta. E parece que Deus se calou. Parece que o céu está em silêncio. Mas é porque enquanto você está com o coração atribulado, Deus não vai conseguir te dar a direção. Diga, a direção só vem quando eu me reanimo no Senhor. Enquanto você estiver desanimado, não vai ter direção, não vai ter resposta, não vai ter revelação. Amém? Somente quando você se renovar no Senhor, você se fortalecer, aí a direção vem. Então, se você está desanimado buscando uma resposta, aqui está a resposta. Você quer direção? Se reanima no Senhor. Se fortaleça, a direção virá. Salmo 23 mostra isso claramente. Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o Senhor quem guia você pela vereda da justiça. Vereda é caminho. Vereda da justiça é o quê? É os caminhos que o Senhor tem para você. É Ele que te guia até eles. Amém? Mas, para isso acontecer, os dois versículos para trás, o versículo para trás tem que acontecer primeiro. Primeiro o Senhor, versículo 2. Faz você repousar em pastos verdejantes. Depois Ele leva para águas de descanso. Depois Ele refrigera a sua alma para depois Ele guiar você. Ou seja, primeiro Deus fortalece você, para depois Ele te dar a direção. Então só tem veredas da justiça quando há descanso, quando há refrigério. Amém? Então você tem buscado a direção do Senhor. Se reanima no Senhor. Vá até Ele, que é Ele que vai fazer o resto na sua vida. Vá até o Senhor. O Senhor vai trazer descanso, repouso e refrigério sobre você. E depois Ele vai guiar você pelos caminhos da justiça. Amém? Então, no meio da batalha, Deus vai trazer o refrigério. Se reanime no Senhor. Volta lá em Samuel. Na batalha de... Acho que é o versículo 7. 1 Samuel 30, ou é o 7 ou é o 8. 8. Pode ir para o 9. A partir do 9, Deus dá a resposta para ele e ele parte. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Ou seja, Davi, Deus deu direção. Primeiro ele se reanimou no Senhor, depois ele consultou o Senhor, Deus deu a direção, vai lá e persegue que eu vou te dar a vitória. Nessa caminhada, 200 ficaram no meio do caminho, desistiram. Pessoas no meio da sua caminhada vão abandonar você. O Senhor é bom, então Ele sempre vai permitir situações para te ensinar a amadurecer e moldar você. Amém, irmãos? E a forma que Deus muitas vezes faz para moldar você é colocando pessoas que são uma lixa na sua vida. Você já teve pessoas que são lixa na sua vida? Não olha para o lado não, olha para mim aqui. Deus vai colocar pessoas lixa na sua vida. O que é pessoa lixa? Aquela que vai lixar você, que vai
pegar no seu pé, que vai fazer você descobrir coisas no seu coração que você nem sabia que tinha, sentimentos que você nem sabia que você tinha. Então, muitas vezes, você é alguém que é muito abalado, às vezes, com fofoca a seu respeito. E Deus vai permitir pessoas fofoqueiras do seu lado para moldar você. Muitas vezes, você se abala facilmente com rejeição. E Deus, às vezes, vai permitir você passar por esse processo de rejeição. Porque Deus está trabalhando na sua vida para fazer algo grande. Mas para esse grande acontecer, você precisa ser preparado. Por que Davi, se for olhar a história de Davi, rapaz, ele passou muita coisa, muita. Mas Deus não estava preparando, não era um qualquer, ele estava preparando, era um rei para o trono. Um rei tinha que estar preparado para tudo. E a forma de Deus preparar ele foi passando por tribulação. Amém? Glória a Deus. Se você almeja alcançar grandes coisas no Senhor, quantos almejam? Deus vai preparar você. Você vai passar pela forja. Você vai ser moldado. Você quer ter uma grande influência? Um grande ministério? Você quer crescer em todas as áreas? Você vai. Mas Ele vai moldar você. Então pessoas vão abandonar você no meio do caminho. Você pode tentar reverter a situação e impedir que elas te abandonem? Pode, porque às vezes a pessoa está passando um ataque e não é para ela ir embora mesmo, é para ela ficar, mas ela não está entendendo, não está conseguindo ter discernimento. Ajude ela, tente reverter, faça o possível para ela não te deixar. Quando eu falo pessoas, é pessoas na sua vida, um trabalho, um ministério. Mas, mesmo você fazendo tudo, pessoas vão te deixar. Simplesmente elas vão te deixar. Isso vai fazer parte da sua vida. Mas entenda uma coisa, aqueles que te deixam no caminho é porque elas não fazem parte do seu destino. Amém? Deixe elas irem. Deus vai te dar mais. Próximo. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Então eles foram para recuperar. E acharam um egípcio no meio do caminho. Alimentaram ele. Acharam no campo, pode passar. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pasta, e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Preste atenção. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Ou seja, esse rapaz que eles encontraram doente lá, fraco, que Davi alimentou, é o mesmo que tinha feito parte do exército que tinha saqueado tudo deles. Era um inimigo, era um dos culpados. Davi, ao invés de matar ele, o que ele fez? Alimentou ele. Às vezes Deus vai levar você a passar por isso. As pessoas que te feriram, Deus vai te dar a oportunidade de você perdoar elas e alimentar elas. Perdoe. Quando você estiver passando por lutas, ataques, perdoe as pessoas que atacam você. Não tenha um coração diferente, vingativo. Como eu falei, pessoas vão te resistir, pessoas vão te perseguir, pessoas vão caluniar você, pessoas vão fazer o mal contra você. Não deseje o mal contra elas. Perdoe elas. Porque um dia, e esse dia vai ser muito breve, elas vão precisar de você. E é hora de você ser diferente com elas. Você vai mostrar o caráter de Cristo que está em você. Lembra que eu falei que você é diferente? Em todos os aspectos. Nós perdoamos os nossos inimigos. Amém? Perdoe. Perdoe as pessoas que feriram você. Perdoe. Amém? 15. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guardarei a esse bando. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então eles chegaram lá onde os inimigos estavam,
E eles estavam lá festejando com tudo que eles tinham roubado e os reféns tudinho. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Davi e os seus homens feriu todos eles. Pode passar. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Houve uma restituição completa. Tudo aquilo que você perdeu ou tem perdido no meio da guerra, permaneça. Deus vai restituir tudo na sua vida. E diz mais, 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi, não, só até o 20 mesmo. Davi voltou ainda mais abençoado com o seu povo, depois desse grande ataque. Então não tenha medo. Você tem passado por momentos difíceis. Quem tem passado por guerra espiritual aqui? Deixa eu ver. Poucos, eu achei que a maioria ia estar. Amém, pelo você que não está passando. Continue firme, agradecendo ao Senhor. Em algum momento a guerra vai vir. Já esteja preparado. Mas você que está passando, às vezes vai ter prejuízo, você vai ter perdas financeiras, emocionais, seu tempo vai ser roubado, sua saúde, seu vigor. Mas se você permanecer firme, Deus ele vai te dar a vitória. E quando ele te der, tudo vai ser restituído. A sua alegria, o seu vigor, tudo que você perdeu. E vai restituir em dobro na sua vida. Amém? Só permaneça, não fuja da guerra. Não fuja, permaneça. Deus certamente já está operando em seu favor. A sua vitória está à porta, você crê nisso? Como Davi, você pode estar lutando há muito tempo. E a tribulação levou seu cansaço a um profundo desencorajamento. Mas você deve se lembrar de que o propósito de Deus não mudou. E a sua promessa não mudou. Aquela promessa que ele fez lá atrás na sua vida não mudou por causa do que você está passando. Amém? Fique de pé onde você está. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos confessar a palavra de Deus.